meu amigo e minha amiga, sobreviventes, como a perícia da justiça vai tratar agora a incapacidade total e permanente, depois da derrubada desse veto? Como é que será que vai ficar as coisas, hein? Após o veto, né, que foi tentado aí limitar o acesso a benefícios de incapacidade total e permanente, o cenário jurídico e a perícia passou a exigir novas interpretações com condutas mais firmes por parte da justiça. A derrubada do veto aí pelo Congresso Nacional fortaleceu ainda mais o papel das perícias judiciais, que agora tem o papel decisivo na manutenção e reativação de benefícios cessados injustamente pelo INSS. Olha aí, você que sofreu aí uma injustiça. Nesse novo contexto, as perícias judiciais deverão analisar com mais profundidade a realidade clínica, funcional e social desses segurados, considerando também os efeitos práticos do veto que foi derrubado. E a insegurança jurídica temporária que tudo isso gerou. Segurados desmotivados, segurados desacreditados. Quer dizer, os peritos judiciais eles não estão subordinados às diretrizes administrativas do INSS, o que garante aí uma autonomia muito maior e independente na avaliação das condições da saúde desse segurado. Com o veto, né, que buscava restringir o acesso a benefícios duradouros, quer dizer, por longo tempo, muitos segurados de incapacidade total passaram a sofrer com a insegurança, terem seus direitos cortados, revisão sem critérios. É absurdo, né? Bom, agora com a retomada do entendimento pelo Congresso, a Justiça se posiciona, tá? Como barreira de proteção para decisões arbitrárias. As perícias serão pautadas com provas consistentes, laudos clínicos complementares, análises funcionais que comprove a real impossibilidade do retorno ao trabalho. Nós falamos do veto, né, da derrubada do veto, mas para aquelas pessoas que já são aposentadas por invalidez e esses que estão agora, depois da entrada da derrubada do veto, que estão solicitando aposentadoria por invalidez, que estão solicitando benefício de incapacidade total e permanente, isso tem uma mudança, um impacto muito grande dentro do INSS, pessoal. E vai impactar não somente o benefício da incapacidade total, mas como a incapacidade temporária, como a perícia do BPC. A Justiça tem orientado os seus peritos a observarem, além das condições clínicas, o histórico laboral, a formação profissional, o grau de escolaridade, a reabilitação, se possível. Isso significa que, no mesmo diante de um laudo que aponte uma melhora clínica, o perito deve levar em conta se o segurado está de fato apto a retornar ao mercado de trabalho, especialmente em casos de baixa escolaridade, idade avançada. Porque não adianta, a pessoa tem mais de 60 anos, não tem o primeiro grau completo. Ah, mas recuperou a capacidade. Sim, mas como é que você vai colocar de volta essa pessoa no mercado de trabalho? É difícil. E outra, são pessoas muitas vezes que estão afastadas há anos no INSS. E aí você vai chegar com uma carteira de trabalho, concorrendo com uma garotada, e você vai justificar, vamos lá, 10 anos de afastamento do INSS como? Ah, eu era aposentado por invalidez, mas o INSS achou agora que eu estou apto a retornar ao mercado de trabalho. Mesmo com certificado de reabilitação profissional, você acha que as empresas não dão oportunidade. Por quê? Porque as empresas, elas, no pensamento da empresa, se contratar uma pessoa como essa, ela pode voltar a ter o problema que ela tinha e aposentar novamente, e a empresa é obrigada a ficar lá com um contrato suspenso, sem poder ter funcionário nas atividades, vai ter que contratar outro funcionário. Quer dizer, a empresa também. A empresa tem que pensar na sobrevivência dela, né, pessoal? A nova orientação judicial, a perícia não pode mais ser feita apenas com base em exame físico momentâneo, tá? É necessário analisar lá os antigos. Primeiro, porque existem doenças que elas não são... ela tem momento que ela regride, tem momento que ela progride. Se a pessoa vai fazer, por exemplo, a perícia de acordo com a saúde desse segurado naquele momento que a doença regrediu, e aí? Não tem nada. Né? Nós temos doenças que são assim. Eu não sou médico, viu, pessoal? Não adianta perguntar para mim, mas a gente sabe que existe. Em análise aprofundada, né, com o segurado, vai visar a invalidez, tá? Para que o segurado ele não seja prejudicado nessas análises superficiais que o INSS faz, onde o perito nem olha direito na cara, não examina, não ouve, não vê nada, e chama isso de perícia. Isso é que eu acho um dos maiores absurdos.
A pessoa entra dentro da sala, o médico não olha na cara da pessoa, não examina a pessoa, não pergunta como a pessoa está se sentindo, o que ela tem, não olha os tratamentos que a pessoa está fazendo, não olha laudos de especialista, 2, 3 minutos, manda sair da sala e diz que é perícia. É só aqui no Brasil mesmo, pessoal. E, olha, essas decisões genéricas que apenas se repetem, né, como fórmulas de ausência de incapacidade, fora os absurdos, né? Não tem nada, tá curadinho, penteou o cabelo, tá maquiada, ele tá até gordinho, tá bom. Eu não passo na perícia, eu tô gordinho. E aí? Tá bem pra caramba de saúde, tá gordinho. Pô, pelo amor de Deus, né? Esse novo padrão exige que o perito comprove com base em evidências técnicas, contexto social, que o segurado realmente pode voltar ao trabalho. Aí é que eu quero ver. As perícias da Justiça passam também a contar com maior controle e monitoramento por parte dos tribunais. Muitos estados implantaram núcleos técnicos que revisam laudos, orientam juízes sobre as inconsistências. Essa supervisão, ela reduz o risco de laudos equivocados que prejudiquem os segurados de incapacidade permanente. O sistema de controle ele foi impulsionado por insegurança gerada, tá? Devido a muitas palhaçadas que acontecem. Agora, os tribunais estão preocupados em garantir que o judiciário não também valide aí absurdos também, né? Porque a gente sabe que tem tentativas de fraude também, né, pessoal? A gente sabe como é que é, né? Outro impacto prático é que agora a Justiça prioriza também a dignidade humana, tá? Mesmo em caso de dúvidas médicas, o princípio do indúbio pro mísero, ou seja, em caso de dúvida, decidir a favor do lado mais vulnerável, que é o segurado, voltou a ganhar força nas decisões. Essa diretriz vinha sendo aplicada em decisões isoladas, mas se intensificou agora. É o caso de uma doença rara. Por exemplo, o perito ele não conhece a doença é rara, não se sabe nada da doença, mas tem lá o diagnóstico, os efeitos que tem em cima desse segurado, o problema que está causando. Aí o que o perito faz? Ah não, isso aí não é nada, ele não conhece a doença, toma aí um xarope, e manda voltar a trabalhar. Por que ele faz isso? Porque ele não conhece a doença. E muitas vezes são doenças gravíssimas. Então, na dúvida, pô, tem sintomas graves aqui, mas eu não sei o que é isso. O que eu faço agora? Eu dou afastamento. É o que deve ser feito. Não é porque eu não conheço, não existe. Não é a mesma coisa que na política. Não é porque eu não concordo com a opinião do outro que eu devo matar o outro. Né? Como querem fazer aí alguns, né? Além disso, as perícias judiciais estão instruídas a considerar os impactos psicológicos e emocionais causados pelas cessações injustas, tá? O que tem de segurado, só aqui no meu canal, aqui, meu Deus do céu, de pessoas que foram injustamente e hoje sofrem depressão, ansiedade, perderam autoestima. Nossa, o que tem de gente que, olha, mas o que a gente pode fazer? Eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui, meu amigo e minha amiga. Procurar trazer o melhor, deixar vocês atualizados, informados, o que vocês devem fazer, o que está acontecendo, tá? É esperado que a Justiça aumente também o número de perícias presenciais, evitando aí essas análises documentais, que é uma coisa que é muito perigoso, tá? Porque um robô ele não tem a sensibilidade, tá? E fora isso, os peritos judiciais eles são independentes, que vai permitir aí um diagnóstico mais fiel, humanizado, afastando decisões automatizadas, tá? Que estavam marcando, eu coloquei esses dias aí, automática. Isso dada através de análise documental. Não precisa nem você passar lá no perito. Se a análise feita pela inteligência artificial encontrar ali inconsistências, ela mesma pode indeferir. Quer dizer, que bagunça que vai virar isso, né? Já é uma bagunça. Né? E vocês sabem porque é uma bagunça, né? Que eu falo, não se tem interesse em arrumar a casa. Porque se arrumar a casa, os ratos não conseguem comer. Entendeu? Se arrumar as coisas dentro do INSS, deixar tudo certinho, tudo em ordem, todo mundo cumprindo o seu papel, trabalhando as coisas direitinho, como é que vão meter a mão no bolso de aposentado, de pensionista? Como é que vão fazer rolo em consignado?
Entendeu? Numa casa onde se tem controle, onde se tem respeito, as coisas não funcionam assim, né? Então, quanto mais zona, melhor. Basta ver o nosso país, como é que tá, né? Ou será que eu preciso falar alguma coisa? Basta ver a zona que nós viramos, esse país aqui virou, né? Para saber o porquê que não tem interesse de arrumar. É roubalheira todo dia aí, ó. Será que é só eu que estou enxergando isso? Só eu que estou vendo? Bom, a jurisprudência também tem mostrado, né, que os tribunais estão menos tolerantes com laudos que indiquem melhora clínica sem qualquer proposta de reabilitação ou capacitação. Entenderam, pessoal? Os tribunais também estão exigindo, tá, que os laudos mostrem se existe a possibilidade, por exemplo, de uma reabilitação. A simples declaração também apto às atividades laborais, sem indicar qual atividade, considerando o perfil dessa pessoa, perfil profissional, o juiz rejeita. O juiz rejeita. É o tal do nexo causal. Existe a incapacidade? Sim. Vamos lá, nos braços. Mas qual é a profissão dessa pessoa? Ela depende do braço, ela depende da perna. Eu estou falando aqui um exemplo esdrúxulo, tá, pessoal? Ah, não pode trabalhar de pé. Sim, se não pode trabalhar de pé, mas ela pode trabalhar sentado? Como é que funciona? O juiz exige hoje isso. Porque se a incapacidade dela é total e permanente, ela não pode estar apta nem para a sua atividade, nem para uma outra atividade. Agora, poxa, ele não pode mais trabalhar de pé. Sim, mas se colocar um banco, aí tudo bem. Então, cabe uma reabilitação profissional. Pode ser, é aí que entra as diferenças. O que eu falo, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, muita gente que aposentou antes, há anos atrás, por invalidez, hoje não aposenta mais. Até por questão de amputação. Nós temos próteses, órteses aí que é a mesma coisa, como se fosse um movimento de carne e osso mesmo, normal. Ou não é? Avançou a tecnologia e o INSS é responsável num caso desse. Nós vamos reabilitar, ele amputou aqui a mão, o braço esquerdo. Só que nós temos que colocar, mas ele volta a trabalhar. O INSS que pague a colocação da órtese, da prótese, seja lá o que for. Entendeu? Então, muita gente que antigamente se aposentou por invalidez, hoje já não aposentaria mais. E os juízes estão de olho nisso. Existe o laudo de incapacidade? Existe, mas qual é a profissão? A incapacidade limita essa pessoa ao quê? Porque também se houver só uma limitação, uma perda de capacidade, já não é mais a incapacidade total e permanente, pessoal. É a incapacidade parcial que gera o auxílio acidente. Então existem diferenças entre incapacidade. É a mesma coisa. Muita gente pede incapacidade temporária e auxílio doença, mas não é auxílio doença, é caso de aposentadoria por invalidez. O segurado pelo desconhecimento, né? Ele não sabe, eu acho que dá para recuperar. Quando chega lá o diagnóstico, não, isso não tem recuperação. E aí aposenta por invalidez. Então são fatos, são atualizações que vocês precisam ficar de olho, precisam acompanhar, precisam estar por dentro para saber como faz, quais são os melhores caminhos, se vale a pena ou não, como funciona a justiça, se é todo caso. Vocês viram, não é só a incapacidade, tem que se levar em conta idade, grau de escolaridade, tem tudo isso para se levar em conta. O segurado não é um produto feito, industrializado em quantidade. Cada um tem as suas dificuldades, as suas deficiências. Uma doença, ela não é a mesma coisa em todo mundo. A mesma doença, ela tem sintomas diferentes. não é mais grave, o outro é mais leve, o outro tá, sabe? É por aí. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Por isso que eu falo, fique ligado aqui no canal. Atualizações necessárias para vocês. Necessárias, para vocês não perderem o prumo aí, tá? E INSS não é para amadores. Guardem isso. Gostou do trabalho? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não vai perder nenhum conteúdo, tá? E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo, me incentivando aqui, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, saúde e prosperidade. Tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.